Muito bem, nós estamos com uma visita importante, será uma entrevista realmente importante para a sociedade brasileira e para os ouvintes da Jovem Pan. Será comandada por Denise Campos de Toledo. Josival, há 45 dias mais ou menos, 44 dias, tomou posse na presidência do BNDES o economista Paulo Rabelo de Castro. E no mesmo dia da posse ele deu uma entrevista para a gente, falando das perspectivas aí da gestão do banco, do papel que ele pode ter no fomento dos investimentos do país na área empresarial. E o professor Villa lançou um desafio, não é? Que ele apresentasse para a gente um levantamento de tudo que aconteceu no BNDES. O BNDES que tem sido envolvido em várias delações, tem as especulações em torno dos empréstimos concedidos para os grandes grupos empresariais. O professor Villa lançou o desafio 3 meses, ele falou que em 45 dias daria, e hoje ele está aqui com a gente, pessoalmente, para falar sobre isso. 44º. 44º, menos de 45 dias. Jogo, ele já respondeu. 44 dias. Amanhã completariam 45. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia a você, Denise, bom dia ao grande historiador e jornalista Marco Antônio Villa e a todos os líderes da Jovem Pan aqui reunidos, colegas todos, e a todos os ouvintes, e eu acho que também telespectadores, pelo visto. Internautas. Ótimo, internautas, maravilha, é um prazer muito grande estar com todos vocês, que é uma enorme comunidade de pessoas atentas com o Brasil e com o nosso destino. Bom, eu gostaria de perguntar de imediato, doutor Paulo, que nesse livro negro que o senhor pintou de verde... Não, o livro é verde, sem outras cores. Não é do Gaddafi, porque o Gaddafi tinha um livro verde de socialismo líbio. Na realidade é o livro verde da esperança. O que é que o senhor encontrou lá no BNDES? Olha, eu encontrei, em primeiro lugar, muito talento. Uma equipe de cerca de 2.800 pessoas, que são os colaboradores do BNDES no momento. E já nas primeiras páginas desse livro verde fazemos uma retrospectiva, vamos dizer assim, do tamanho do BNDES, porque esse tamanho está sendo objeto de muita controvérsia, Vila. As pessoas começam a achar que temos fomento demais, temos banco de desenvolvimento demais. Alguns brasileiros que se dizem liberais, eles chegam a dizer que nós temos desenvolvimento demais, porque há uma atitude muito rançosa em relação ao nosso país e que vaza para um certo desânimo, um certo desalento e quase que um desalento profissional. As pessoas, de certa forma, meio que se conformaram com a ideia de que o Brasil não irá a lugar algum e não tente me provar qualquer outra coisa a respeito disso. O banco BNDES, no entanto, ele é um banco casado com o desenvolvimento, com a geração de empregos, com a inovação no país, portanto, com o futuro. Ele fala com jovens e, ao mesmo tempo, tem projetos para as micro, pequenas e médias empresas, para a área de saúde, de educação, e, portanto, o banco que eu encontrei lá é um banco com um espectro, um leque muito mais vasto de atuações, não só no E do econômico, que ele tem no nome, mas também no S do social e até do C do cultural, que aparece muito pouco, mas onde ele atua. E todas essas linhas de trabalho que são chamadas de fomento ao desenvolvimento econômico, à infraestrutura, aos parques industriais e agora também muito no agronegócio, e mais a área social e mais a área cultural, tudo isso reunido é tocado por 2.800 pessoas, em geral numa faixa de idade hoje jovem, porque houve uma grande reciclagem, e muito entusiasmados. Deixa eu perguntar uma coisa direta para o senhor, assim, numa linguagem mais popular tal. O senhor encontrou, o livro começa no início do século XXI tal, né? Isso, para não fazer arqueologia, né? Que seria uma arqueologia grande. Nós pusemos, no entanto, Vila, um apêndice, você que é historiador vai gostar, além dos livros que foram publicados nos 50 anos, nos 60, eu mando depois esse livro para estar aqui nos arquivos da Jovem Pan. Eu achei que o mais importante, e também objeto de controvérsia jornalística, são os últimos 16 anos. Aí cortamos no início desse século, que é o ano de 2001. Né? Então, vou pegar o período para falar uma linguagem mais direta.
Existem assim, sérias dúvidas sobre os empréstimos durante a gestão do PT. Alguns desses empréstimos, como por exemplo o Porto e Mariel em Cuba, né? Alguns dizem que como os valores nunca eram absolutamente revelados, nunca se sabia se direito. Alguns falavam em 1 bilhão, outros em 800 milhões. Eu não sei qual é o valor que o banco tem desses empréstimos concedidos à ditadura cubana. Depois as ditaduras da África Negra, vendendo serviços de empresas brasileiras. Depois as ditaduras bolivarianas aqui da América Latina. E sempre num conluio entre BNDES, PT e a figura do Lula recebendo por falsas palestras, que ele vai ser condenado nos próximos processos, que ainda não foi só no triplex, por receber propina através de palestras que ele nunca deu, de empréstimos concedidos pelo BNDES, especialmente na gestão Luciano Coutinho, que ficou durante o período do PT, ou que ficou mais tempo à frente do BNDES. No levantamento que os senhores fizeram, que o senhor fez, é possível constatar esses empréstimos, quer dizer, houve o favorecimento do governo da tirania cubana, né? Houve o favorecimento das tiranias da América Latina, da África Negra, e em suma houve propina. O primeiro seria essa questão mais ampla. E o segundo eu ia falar justamente Joséval, o Odebrecht, né, também. Do JBS, vamos pegar no caso JBS e Odebrecht, pegar desses que nós tomamos conhecimento recentemente. Você, se me perdoa, já está, de certa forma, misturando dois temas. Um é a exportação de serviços. Okay. A outra é o apoio financeiro e, eventualmente, a participação societária em alguns grupos empresariais, que é feito através da subsidiária BNDESPAR, que é a empresa de participações societárias. Perfeito. Então, são dois assuntos diferentes, senão o pessoal confunde. Perfeito. Não, perfeito. Então, primeiro, isso é a questão da venda de serviço, e o segundo é essa participação societária. No caso da participação societária, só para concluir e passar a bola para o senhor, falam em prejuízos fabulosos de algumas dessas participações do BNDES, de 700 milhões, de 1 bilhão, para favorecer, desculpa usar a expressão, bandoleiros, como os irmãos Batista, que não passam de bandoleiros, não acertam plural, inclusive, o Joesley, o grupo o Odebrecht estão com acusações gravíssimas que pesam. Então, essas duas questões, como é que foi possível, doutor Paulo Rabelo de Castro, nesse trabalho investigativo interno do BNDES? E, por fim, desculpe ser abusar da sua gentileza, teve alguma auditoria interna? Como é possível, se é que teve prejuízo, ter ocorrido tanta coisa e auditoria? Ninguém é culpado? Você vai me prometer uma coisa, você vai ler as 200 páginas. Você é um historiador, você não pode ficar falando as coisas como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação. Eu também... São perguntas. Você está perguntando, mas já afirmando com a sua verba e com o seu brilhantismo. Obrigado. Então fica um debate em parte desequilibrado, mas deixa que eu contra-ataco também. Vamos lá. O que eu contra-ataco é da seguinte forma. Primeiro, para informar para todos que nos acompanham que eu respondo pelo BNDES desde o dia 1º de junho deste ano. Portanto, eu estou há exatos 45 dias. Nesses últimos 45 dias, eu quero dizer para você que o BNDES é um banco de comportamento absolutamente ético e exemplar. O que eu desafio você é entrar num bordel e depois de 45 dias dizer que aquilo virou um convento. Né? Vamos convir. Né? Bordel é bordel, convento é convento. Né? Então, na realidade, o que eu quero dizer para os nossos telespectadores e ouvintes? É que se você tem um negócio que está esculhambado, que não presta, é difícil em 45 dias você botar ordem numa esculhambação. Eu não tive que botar ordem em esculhambação nenhuma. Em primeiro lugar, porque a minha presidente, que era Maria Silvia Bastos Marques, já vinha fazendo um trabalho de aperto aqui e ali na gestão. Mas eu quero dizer que nenhuma das reformulações que ela fez são reformulações que tiveram que colocar no lugar algo que estivesse mal comportado ou com comportamento esdrúxulo. Nada te surpreendeu, doutor? Nada te surpreendeu? Nada me surpreendeu. Mantive todos os diretores que lá estavam e tive a oportunidade já de entrevistar um sem número de colaboradores, de técnicos e técnicas, sempre me surpreendendo favoravelmente e depois me surpreendendo com a fabricação, e o Vila que é culpado, em pouco mais de 15 dias, porque houve
obviamente, um certo dia, até eu chegar e dizer que eu estou devendo ao Vila um livro verde com a explicação de tudo, e ele agora que prometeu, e eu virei aqui tomar a lição de casa, quem sou eu, porque ele é um brilhante intelectual, mas vou verificar se ele realmente passou essas 200 e poucas páginas, onde estão esclarecidos esses financiamentos e essas participações. Agora, Paulo, deu para verificar o porquê dessa seletividade em relação aos recursos que foram concedidos? Exatamente. Como foi feita a escolha? Então eu vou passar para vocês, embora a gente aí não possa se gastar muito tempo, mas vocês podem, por exemplo, publicar isso já hoje. Primeiro, vocês têm, salvo o presidente da República e por acaso o presidente do Senado, porque ele também gostaria de que o plenário do Senado Federal fizesse uma sabatina a respeito de BNDES. Sim. Tamanha é a curiosidade dos senhores senadores. Então eu fui levar a eles ontem, ao presidente da República e ao senador Eunício Oliveira, essa cópia, e a terceira cópia ao povo brasileiro na mão de Marco Antônio Vila e Denise Campos Toledo e sua equipe. E vocês vão verificar aqui nas páginas 192 que nós fazemos um interessante inventário das 5 principais empresas responsáveis pelas 5 maiores operações diretas apoiadas pelo BNDES desde 1978. Nesse caso, a gente vai bem mais para trás, Vila. E é curiosíssimo que aqui a gente vai encontrar simplesmente todo mundo que conta na economia brasileira, empresas privadas, empresas de economia mista, estados e alguns municípios, e são só os 5 mais. Sim. E vão verificar que essa é a primeira curiosidade, que grandes nomes estão aqui situados, Vale, Petrobras, Anglo American, Furnas, Energia Sustentável, Banco do Brasil, também tem Caixa Econômica, porque são repassadores em alguns anos, CESP, AES, Volkswagen, Ford, e é curioso que neste ponto as alegadas operações tão grandiosas e que teriam gerado tamanhos prejuízos nem constam de ser as 5 maiores operações, e só para dizer que o banco, esses anos todos, tem praticado dezenas de milhares de operações bem-sucedidas, dezenas, não são só milhares, dezenas de milhares. Na realidade, se pegarmos as pequenas e microempresas, são centenas de milhares por ano, né? E dentro essas, a nossa, por exemplo, a controladora da JBS, que é a JF, está num modesto 19º lugar entre as 50 maiores clientes de 2001 a 2016. Deu prejuízo, deu prejuízo, doutor? Por enquanto, não. E os 700, acho que é cerca de 700 milhões? As pessoas dizem o que bem entendem, porque, na realidade, no caso da JBS, a nossa participação é societária. Foram ações compradas na faixa, se eu não me engano, de 7 e poucos reais, e elas estavam antes desse processo político, porque a ação sofre com isso, na faixa de 10 a 12 reais, e, portanto, com uma amplo lucro embutido nessas operações. E hoje elas estão valendo quanto? Hein? Hoje elas estão valendo 6 e pouco. Então portanto, tem prejuízo. Não, senhor. Deixa eu te dar uma linha de economia. Prejuízo é quando você vende uma ação apressadamente no momento em que ela te parece que está baixa demais e que não vai se recuperar. Mas, curiosamente, o mercado, e eu não posso estar aqui dizendo nada de mais agressivo, porque eu não posso, como parte envolvida, fazer projeção nem de compra nem de venda. Eu não recomendo que ninguém nem venda nem compre o JBS, mas dá a impressão, olhando tecnicamente, de que todos aqueles que estão na posição nesta empresa confiam na robustez daquilo que foi feito, que é, na verdade, a maior empresa de proteína animal do mundo. Agora quando foi adquirida ações? Se foi feito por pessoas que têm um lado ético comprometido, isso eventualmente não compromete, por exemplo, a sua agressividade empresarial. E é isso que nós, como sócios, estamos solicitando mediante uma Assembleia Extraordinária, que a gente separe
a boa governança de atos delituosos praticados no passado recente ou no passado remoto. Mas, curiosamente, você vê que aqui a página 157, até 31/12/2016, eu acho que eu posso mostrar aqui um pouquinho, quer dizer, na soma entre o que fora investido, havia 3 bilhões e 500 milhões de vantagem a favor do público investidor, porque quando o BNDES investe, quem investe somos nós, através das contribuições tributárias. Agora, doutor Paulo, foi feita uma investigação da condição... lucro aliás, lucro robusto. Mas houve investigação da condição de mercado na época, porque o TCU está estimando que o BNDES investiu 1,1 bilhão de reais no aumento de capital da empresa na época e estaria superestimada as ações em 124 milhões. Então, por aí começaria uma perda pelas condições de mercado na época. Não, na realidade, quando uma empresa se apresenta para ser investida pela BNDES, ela passa primeiro por um grande crivo, saber se há uma política pública que não é definida pelo BNDES, é definida pelo Ministério, e nós votamos no senhor Lula da Silva, votamos na senhora Dilma Rousseff, foram dezenas de milhões de votos, eles tinham o direito moral e o direito, inclusive, a obrigação de formular políticas públicas. Se a posteriori são políticas que pretendiam privilegiar a A ou a B, nós estamos agora revendo isso. Mas privilegiar o A ou B? Eu acho que não, porque veja só, por incrível que pareça, no campo, por exemplo, alimentício, foi investido na JBS praticamente a mesma coisa que no frigorífico Bertin, que depois é que ele foi adquirido pela JBS, assim também como na Seara, na BRF, portanto, houve um espalhamento, e quando a gente verifica os quantitativos investidos, e não foi porque o banco procura dar para Joãozinho, para Maria e para Joaquim as mesmas quantidades de balas, não são balas que estão sendo dadas para crianças, são na realidade opções de investimento decorrentes de políticas públicas que querem fomentar a maior capacidade exportadora de carnes do Brasil. E viramos o maior exportador mundial de carnes. Mas e por que Joesley falou que o ex-ministro Guido Mantega teria favorecido e interferido a favor do grupo no BNDES? Eu não conheço. Ele colocou isso na delação. Eu não conheço o senhor Joesley, nunca colhi delação do senhor Joesley, espero que eu não tenha que ter relação com ele. Então o que eu posso especular aqui, que quando ele diz que forneceu alguma subvenção ilícita para um ministro de Estado, na realidade ele não está dizendo que ele viu esse ministro de Estado pegar o telefone e ordenar que algo fosse feito dentro do BNDES. Ele apenas tinha uma presunção de que o ministro iria influir. Quero dizer aos senhores, a todos e todos que estão nos ouvindo, que o BNDES age tecnicamente. São mais de 30 pessoas assinando, rapazes e moças, filhos das nossas famílias que têm um comportamento ético impecável, a não ser que eu esteja jogando fora, junto com essa água suja, o comportamento ético de mais de 90, 95, a maior parte dos brasileiros são corretos. E os nossos filhos são corretos, e as pessoas que passam por concurso no BNDES são corretas. Seria muito difícil haver uma conspiração de 30 e tantos técnicos assinando, isso está certo, isso está certo, isso está certo. O TCU está fazendo aí, no caso, uma engenharia retrospectiva, engenharia financeira retrospectiva, sobre se o valor pelo qual foi comprado o conjunto, o bloco de ações, deveria ter um pequeno ágio ou não. Na avaliação que foi feita da empresa, aliás, muito bem feita, a conta final que o banco tinha na época é que a ação valia o que por ela se pedia e muito mais do que o ágio pretendido pelo vendedor JBS, ou seja, na realidade o BNDES acertou, porque ele pagou um pequeno ágio. Então o senhor discorda do cálculo? O ágio era tinha razão de se até pagasse mais do que foi pedido, e a ação subiu muito mais do que foi pago. No geral, o banco e no momento, hoje ela está, depois de toda a queda brutal, Vila, isso aqui é espantoso, ela está só um pouco abaixo do que foi pago.
Daqui a pouco o doutor Paulo, o senhor falando assim, eu vou achar que o Lula foi um estadista. É que você tem que arrumar uma outra maneira mas eu penso assim, que o Porto de Mariel, em Cuba. Porto Mariel de Cuba é uma exportação de serviços feita por uma empresa de engenharia. As garantias que o governo cubano deu ao governo brasileiro. Papéis cubanos que não servem nem para BNDES, você não encontrará aqui na lista. Deixa eu te dar uma aula sobre BNDES. Então não vai encontrar aqui. Governo de Cuba como um financiado, não existe. Na realidade, uma empresa brasileira, uma empresa de construção brasileira, prestou serviços a construção. Provavelmente a Odebrecht, nem sei qual é, porque na verdade que tem um bom passado. Veja bem, é imaterial essa história, se for Odebrecht ou Andrade Gutierrez, porque na realidade foram empresas brasileiras que compram aqui no Brasil equipamentos, que fazem seus serviços de engenharia, os seus projetos todos no Brasil, gerando empregos e gerando salários aqui no Brasil, e esta parte é que é financiada. A outra parte do porto ou do aeroporto lá de Moçambique ou de Angola, tem também na Argentina, tem também no Peru, que eu acho que devia ser incluído quando você faz as tem acusações terríveis. Isso tem várias coisas. Na realidade, o que acontece, o porquê dessas obras terem sido eventualmente carregadas de ilicitudes lá, decorrem não do financiamento do BNDES. A parte financiada é estritamente exportação de serviços de brasileiros, de que equipamentos. Vão ser pagos por quem? Quem é que paga esse serviço? É o governo? Então, no caso do Porto Mariel, que são pagos pela a empresa que é a financiada. A empresa é financiada brasileira pelo BNDES e ela vende serviço, no caso, em tese, em tela, melhor dizendo, para o governo cubano tal. Aí o governo cubano paga a empresa que vai pagar o empréstimo do BNDES. Eventualmente, e com um fundo garantidor decorrente daquela exportação. Existe também um seguro pelo qual o BNDES ele garante que os dinheiros públicos não vão ser objeto de um calote. Se forem, o fundo garantidor de exportação cobre isso. O senhor acha que o banco errou com aquela política da criação das campeãs nacionais? O senhor vai abandonar isso? Isso já foi abandonado? Não, na realidade eu não posso abandonar isso por uma curiosidade. Eu estou fazendo aqui um jogo de palavras. Na realidade, o banco ele tem sido tão bem sucedido em ajudar dezenas de milhares de empresas que é fatal que empresas bem escolhidas, como talentos de 14, 15 anos, que os olheiros aí no futebol trazem para fazer treinos, etc. Tal, fatalmente acabam virando Messis e acabam virando Neymares, etc. É fatal. E aqui a gente faz, há muita curiosidade sobre agora, isso. Agora, Paulo, para esclarecer, até os ouvintes estão cobrando essa questão. A Odebrecht está envolvida em algumas dessas obras que o senhor citou, a JBS também. Ela é exatamente, né? Envolvida. Teria sido uma operação. Então, mas teria sido uma operação casada, então, em troca de propina paga pela Petrobras. E aí eles assumiriam esses projetos escolhidos pelo governo, é isso? É bem diferente disso. E o BNDES entraria como um braço financeiro, mas com regularidade? Com absoluta regularidade, porque veja só, é quase como se fosse uma ilicitude paralela. E o mesmo esquema deve ter ocorrido então o pagamento da propina estaria paralelamente. Isso. É raro que você tenha, como eu vou citar apenas porque eu, repito, eu estava no setor privado, que nem vocês, dando lá minhas palestras, minhas aulas, minhas consultorias, eu estou aqui chegando, eu acho que modestamente posso dizer que faço parte do convento, não do bordel. Antes que me confunda, eu sou a mocinha do cafezinho do bordel só, eu estou servindo o cafezinho. Então, na realidade, é explicar que na maioria desses casos havia uma obra interessante a ser feita e havia uma empresa interessante de ser valorizada no seu lançamento exportador, e essas são Gerdau, são Natura, são VEG, são Vale do Rio Doce, são grandes empresas extremamente bem-sucedidas, das quais a gente nunca ouviu nenhuma coisa, e também essas controvérsias, só que para essas controvérsias havia um acerto paralelo, que se dava quase como se um pedágio
E esse pedágio era cobrado como, será? Agora você está perguntando para a moça do convênio. Então não aparece na contabilidade. De fato, ela sempre foi, e é por isso que a gente sabe hoje que a empresa Odebrecht, ela tinha lá um departamento que ela dava um nome lá de operações especiais, etc. Estruturadas, né? Porque era exatamente um molhar a mão completamente paralelo ao esquema absolutamente lícito de gerar empregos, salários, renda e prosperidade com assuntos lícitos. Entendeu? Seria mais ou menos o que aconteceu com o balanço da Petrobras. E vou dar um contra-exemplo, você tem toda a razão, e vou te dar um contra-exemplo, Passadina, porque ao que tudo indica, em alguns raros casos, um conselho de administração aprovou uma compra que de fato era já superestimada. E aí, neste caso, houve um arrependimento e uma estranheza em relação àquela operação. Mas veja o seguinte, doutor Paulo, mas quem subsidiou o conselho para aprovar uma compra tão lesiva, no caso da Petrobras de Passadina, aí tem um problema. Não é a mocinha do café que estava ingênua do bordel. Era alguém que participava ativamente. Não teve nada a ver com essa... Era alguém que participava ativamente do bordel. E vou dar um exemplo. Por que Passadina não teve nada a ver com o BNDES, que nunca foi procurado para financiar essa compra? Se fosse feito isso, no BNDES, primeiro tem uma carta consulta, uns 3 ou 4 profissionais pré-enquadram, fazem uma avaliação do risco, do chamado rating de crédito do interessado, e em seguida um enquadramento, depois passa por uma fase de análise, onde ela já pode levar bomba de novo, e depois, se a análise também é positiva, então faz-se uma proposta à diretoria para uma aprovação. Portanto, o presidente, por exemplo, de um banco como o BNDES, tem influência zero. Ele, no máximo, tem um direito de veto quando chega. Mas e as ditaduras da África Negra ou da América Latina, bolivarianas? O BNDES não via África Negra, nem ditadura. Mas servia um projeto criminoso de poder, como foi definido num voto da ação penal 470. Você imagina... Eu acredito no senhor, mas eu não posso acreditar de achar que você vai isso ocorreu. Me desculpe, Vila, você amanhã, eu estou ficando muito preocupado com o andamento dessa conversa, você está se togando como um santo inquisidor, e daqui a 3 anos você vai me chamar aqui para me dizer que eu devia ter percebido que o governo do Michel Temer ia ser nessa direção ou naquela, e que eu aprovei a operação da ditadura tal qual. Se eu tiver como critério de análise também no BNDES a análise futura da lisura dos comandantes políticos em cada momento, o BNDES não faz mais negócio. Então, neste caso não poderia nem ter havido BNDES, porque ele também financiou projetos de infraestrutura importantíssimos, de hidrelétricas, durante o período que hoje se chama de ditadura. Mas na época em que nós estávamos lá, e você é tão antigo quanto eu, chamava-se Revolução. E agora nós vamos chamar o nosso saudoso Marcos Viana para responder por ter sido um lacaio da ditadura? Não foi. Agora, doutor Paulo, ao setor petroquímico, aí é uma outra coisa. Agora, mas só uma coisa muito rápida. O banco é um banco que pratica negócios bem-sucedidos. E são bem-sucedidos. E são tão bem-sucedidos. Teve resultado positivo essas operações todas? Elas tiveram resultado? Você fez a pergunta que eu queria, porque na realidade, se eu disser para vocês que em termos correntes, quase 50% do superávit primário feito pelo governo brasileiro, esse sim, do ponto de vista fiscal muito mal estruturado, é feito com os tributos e dividendos devolvidos pelo banco. Ou seja, tem uma tabela aqui que é genial, mostrando que a soma, aí vamos fazer em termos nominais, e tem também em termos deflacionados para ficar tudo bonitinho. Mas em termos correntes, o superávit primário acumulado foi de 261 bilhões entre 2006 e 2016 no governo central, excluído estados e municípios. Desses 121 bilhões foram contribuições do BNDES. Mas o BNDES participou das pedaladas da Dilma Rousseff. De jeito nenhum. Eu estava envolvida nas acusações contra ela, que o repasse de recursos e que ela não passava, ela utilizou o dinheiro do banco. Não, aí não, o banco só repassa linhas de crédito, e houve eventualmente, por conta de um programa
mal estruturado, um excesso de fomento, por assim dizer. Exatamente. O banco pagava a TJLP, aí é bom esclarecer. O custo da operação para o banco era a TJLP. E por determinação governamental, alguns empresários, em algumas linhas, chegaram a ganhar uma taxa fixa, essa realmente um presente, essa é uma bala, é um doce, de 2,5% fixos, no momento que se julgava que o país precisava sair da grande recessão, que era realmente uma recessão. Era Bolsa Empresário, né? E favoreceram grandes grupos. Que favoreceram os grupos que tiveram acesso aí tecnicamente. Agora todos eles devolveram. aqueles pequenos empresários que precisam até do teste do pezinho para conseguir algum dinheiro do BNDES, esse não precisa de teste do pezinho, e, aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Mas precisava. Nós já nos últimos... Não, vocês estão fazendo brincadeira, coisa séria, vocês me desculpem. Na realidade, eu quero anunciar aqui que já na nossa administração foi lançado há 2 semanas o canal do desenvolvedor, da micro, pequena e média empresa. Este canal do desenvolvedor busca justamente, Vila, a gente estabelecer um contato direto do banco, que hoje não tem capilaridade, porque ele não é um banco de esquina, ele é um banco que só tem uma central e algumas representações regionais, mas nós estamos estabelecendo, com a ferramenta da internet, um meio direto de qualquer empresário. Entrem lá, www.bnds.gov.br, canal do desenvolvedor, e você vai poder verificar se você está habilitado. E, em geral, a grande maioria que tem entrado já são, em 2 semanas, mais de 5.000 propostas de operação. Nós estamos com muita esperança de que nós vamos desobstruir o que acontece. A intermediação, às vezes, do banco privado, que não é também por mal. O banco privado não conhece direito as linhas do banco, e essa ferramenta da internet já mostra para o interessado diretamente quais as linhas que estão disponíveis, qual agência bancária no município que pode atendê-lo, e dispara um e-mail diretamente para a central do banco para responder. Então, nós estamos trabalhando duro, e mais de 39% do valor total das operações do banco, mais de 39%, cerca de 40%, eu estou querendo fazer metade até o final do ano, do total do valor das operações já é para micro, pequena e média empresa. Dr. Paulo Rabelo de Castro, vamos agradecer, mas bastante a sua presença, suas explicações e seu entusiasmo com o BNDES, aqui no Jornal da Manhã. Porque a imagem que a sociedade tinha desta entidade, como o senhor vê, era uma entidade conspurcada pelos estragos que o governo do Partido dos Trabalhadores fez em nosso país. A gente tinha até quase certeza que o BNDES era financiador de todo aquele amontoado de propina que encheu as manchetes dos jornais brasileiros. E hoje, com as suas explicações, a gente vê que não é bem assim. Não é mesmo. Nós temos uma entidade sólida, uma entidade ética, na sua mão, destinada a reconstruir ou construir a economia do nosso país. E parabéns pelo seu entusiasmo. A gente vê que o seu entusiasmo... Eu fiz um discurso na faculdade quando fui orador, que na vida só o entusiasmo canta. Com certeza. E eu vejo que o senhor tem um grande entusiasmo. Entusiasmo pelo Brasil, pelos brasileiros. Eu acho que o Brasil é o bebê que não pode ser jogado fora com a água suja dessa imensa lama que, com toda a razão, deixa indignado o meu historiador Marco Antônio Villa, deixa escandalizada a Denise Campos de Toledo, mas nós, se quisermos... E agora vão ler o seu livro, hein? Se quisermos resgatar o Brasil, nós temos que defender os valores brasileiros, assim como no IBGE, defendi com unhas e dentes essa conversa fiada de que o IBGE também sofria pressões para publicar a inflação tal, ou o PIB não sei o quê, como se aquilo fosse um bando de cretinos que recebesse uma ordem unida de alguém e que, sob mera pressão, fosse lá trocar um índice. Nós, brasileiros, temos que começar a cuidar que, provavelmente, o Sindacta funciona bem. Quando a gente entra no avião, a gente confia que o controlador de voo não esteja de porre e a gente dorme lá no voo tranquilo, e, em geral, isso é verdadeiro. Pode ocorrer uma falha, a gente pode ter, de repente, o controlador que foi desatento, isso faz parte da vida, nós estamos vivos.
Pode ter havido algum erro no BNDES? Pode ter havido. Inclusive, estamos ainda levando algumas investigações a cabo lá, são duas principais, sobre essas controvérsias que se referiu o Vila, e voltarei de novo para entregar aqui ao povo brasileiro o resultado das investigações. Já está convidado. Só quero antecipar que até o presente momento, até perguntei ao chefe dessas investigações, e aí, por enquanto tem alguma coisa? Por enquanto, nada. Então eu tenho que estar aqui um pouco, vamos dizer, no direito de defender uma instituição brasileira que tem 65 anos de enormes serviços prestados, e a gente tem que parar de só falar mal pelo simples esporte de falar mal de todo mundo. Amanhã vão estar falando mal da gente também. Não, Vila, eu acho que eu e você somos brasileiros. Depende. Eu espero que vou ler com muita atenção. Eu espero que amanhã ou depois eu, velhinho de bengala, já não tenha que estar respondendo à Santa Inquisição do futuro de um garoto que nem entrou na faculdade de Direito, mas que daqui a 10 anos, togado, vai querer pegar uma operação qualquer que eu, obviamente, que tenho que dizer sim para as operações que estão lá no banco, e vai querer me discutir retrospectivamente por que o Paulo Rabelo fez isso, fez aquilo, e bloquear o meu apartamento, tomar meu apartamentinho e a minha dentadura, entendeu? Para pagar as contas do mal que eu não fiz. Mas então, só lembrar isso. Não, tudo bem, dá. Desculpe, gente, eu desejo pelo entusiasmo pelo Brasil e por vocês que são grandes repórteres, e a Jovem Pan, que é essa empresa maravilhosa de comunicação brasileira. Muito bem, acaba de falar, portanto, nesta empresa, que é a Rádio Jovem Pan e toda a nossa rede associada, o senhor Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES do Brasil. Muito obrigado.